Vamos para mais notícias, mas antes já deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Karina Bach, que já está no Brasil, veio a público esclarecer o que realmente aconteceu com ela e sua caravana em Israel. Ela, que recebeu várias críticas de uma mulher que participou de sua caravana, fez questão de explicar tudo o que ocorreu. Confira o vídeo. Nós já estávamos lá, então ninguém viu que estava havendo uma guerra e pegou e falou, vamos para a guerra. Não foi assim. Ninguém seria louco, né? Se não estivesse trabalhando para isso, assim como, né, pessoas que vão propositalmente para ajudar na guerra, civis, pessoas que têm essa profissão, que são soldados. Nós não fomos para a guerra para servirmos na guerra. Nós estávamos já lá no Egito, quando tivemos os primeiros ataques a Israel. E por direcionamento, né, das entidades locais e de tudo que a gente estava ouvindo falar, e a gente estava com notícias diretamente de Israel também, nós fomos para a Jordânia. Dali, do Egito, nós seguimos para a Jordânia. Aliás, quando nós passamos pela fronteira do Egito para a Jordânia, essa fronteira foi fechada e muitas caravanas, aliás, que estavam lá no Egito, acabaram ficando no Egito, não foram para a Jordânia nem para Israel e ficaram todo esse tempo no Egito aguardando a remarcação de voos. Nós fomos para a Jordânia, nós permanecemos em oração o tempo todo. Quem estava lá com a gente sabe que é uma caravana espiritual, então vocês viram fotos da gente em alguns pontos turísticos sorrindo, mas lembre-se que a prioridade ali é a prioridade espiritual. Estávamos todos ali para nos fortalecermos espiritualmente, para estarmos aliançados ali, estarmos em oração. Oramos todos os dias, sempre amanhecendo em oração, no ônibus em oração, pregando a palavra, em todos os locais onde nós parávamos. Nós fazíamos os nossos atos de declarar a palavra, de fazer a leitura bíblica do que havia se passado naquele local, de orarmos juntos por Israel, por cada um que estava ali, por suas famílias. Então, em nenhum momento a gente parou de orar, de declarar a palavra, de confiar em Deus. O que acontece? Diante dessa situação em que as fronteiras foram fechadas, que ficou proibido de se entrar em Israel, os voos, para se remarcar os voos, não era assim, gente, 120 pessoas, vamos remarcar o voo, todo mundo volta amanhã para o Brasil. Não, as companhias aéreas, elas foram remarcando os voos de acordo com a disponibilidade e de acordo com as datas de retorno de cada grupo, de cada pessoa. Então, o nosso retorno foi remarcado somente quando a empresa, a Emirates, disponibilizou a nossa volta. Fora isso, quem quis voltar com antecedência, comprou o seu próprio bilhete, pagou muito mais caro, mas tirou do próprio bolso para voltar. Eu aguardei até o último instante para que todos pudessem retornar, para que eu não deixasse ninguém lá. Eu poderia pagar do meu próprio bolso para eu voltar com a minha família e deixar o grupo como falaram que eu fiz, porém isso não foi o que aconteceu. Pelo contrário, eu optei por aguardar e eu voltei com o último grupo que veio por Dubai, pela Emirates. Nesse tempo que nós ficamos lá, algumas pessoas estavam mais aflitas do que outras. Nós fomos testados em nossa fé o tempo todo. Me perguntaram aqui no Instagram se eu tive medo de estar lá, de tudo que a gente passou lá. E eu vou te falar com toda a sinceridade, em nenhum momento eu temi. Eu percebi nitidamente que haviam pessoas que tinham muita certeza, que eram firmes na fé. Eu sou cristã há tantos anos, de berço, sou isso, sou aquilo, mas na hora em que estavam inseguras, elas não seguraram a onda, assim, elas não tinham a confiança firmada em Deus. Eu estive com todas as pessoas, eu conversei, nós oramos juntos em todo o tempo. Teve o caso daquela pessoa que foi para as redes sociais, eu vou falar sobre isso. Vocês viram que ela, no momento, ela falou que foi abandonada. O que aconteceu? Todos os passeios que nós tínhamos
na caravana, as pessoas elas têm a opção, fala, a gente dá o roteiro, o passeio de hoje é tal e tal e tal. Às vezes a pessoa está um pouco cansada, às vezes a pessoa não quer ir naquele passeio, prefere ir fazer compra ou ficar no hotel descansando, ela tem a opção de não seguir e não acompanhar o passeio, mesmo a gente tendo todo um roteiro programado. E isso seguiu-se fielmente dessa forma. O roteiro foi reprogramado porque nós tivemos que ficar mais tempo na Jordânia. Pouquíssimas pessoas, acho que 4 ou 5 pessoas, de 120 pessoas que eram a caravana, preferiram ficar no hotel em um desses dias do passeio. E uma pessoa falou especificamente que foi deixada, que foi largada, que foi abandonada. E não, ela tinha a opção de seguir com a caravana ou de ficar no hotel. Ela preferiu ficar no hotel, ficou e gravou os vídeos, onde falou uma série de coisas, no calor das suas emoções, com os medos aflorados ali, com insegurança. E ao invés de estar com a gente, pedindo um conselho, estando com a gente em oração, clamando como nós estávamos aliançados, todos nós, ela preferiu fazer dessa forma. Ela se arrependeu. Porém, esse vídeo já tinha ido para todos os cantos, já tinha viralizado, as pessoas já tinham replicado. Ela própria apagou esse vídeo, foi conversar comigo, com o pastor, falou, olha, me arrependo muito, eu assumo a minha fragilidade, tudo aquilo que eu tenho passado na minha vida, de dificuldades, quando eu discuto com alguém e tal, eu acabo indo para as redes sociais e me expondo. É algo até que o meu marido já falou para mim, que eu não deveria mais nem ter mais rede social. Ou seja, ela abriu o coração e ela falou, olha, as pessoas da caravana toda estão me julgando por conta disso. Você pode falar com elas. Nesse momento, logo depois que ela falou comigo, ela chorou muito, muito, pediu perdão. Eu falei, claro, eu te perdoo. Nós estávamos no momento do batismo, no Rio Jordão, não em Israel, na Jordânia. Do lado da Jordânia, que era onde nós estávamos. E ali eu falei, olha, ela veio pedir perdão. E eu acho que, como todo cristão, nós devemos sim perdoar, a cada um. Todo mundo pode errar, nós mesmos podemos errar. E ela teve uma atitude ruim por expor dessa forma, por agir impulsivamente. Porém, ela foi extremamente sensata em pedir perdão e eu quero que vocês saibam disso, para que vocês não a crucifiquem, mas para que vocês a perdoem. E assim foi feito e foi isso que aconteceu, porém a história toda já tinha viralizado e fomos massacrados por conta disso. Mas o que eu quero falar para vocês, aqueles que estão verdadeiramente firmados na fé, assim como eu estou, assim como o pastor Antônio Júnior está, assim como outras pessoas que estavam nessa caravana, nós não devemos nos abalar com esses acontecimentos, nem parar a nossa obra. Eu passo por isso desde a minha infância, praticamente, desde que eu já sou uma pessoa pública. Isso eu posso falar para vocês, que aqueles que tentam me abalar com maus comentários, com mentiras, com zombaria, podem tirar o cavalo da chuva. Por quê? Isso realmente, do fundo do meu coração, falo para vocês, isso não me abala. Não me abala. Não tem nada melhor do que ter a consciência tranquila, do que fazer o que é certo, do que ter temor a Deus. O que é ter temor a Deus? É ficar mais preocupada do que Deus está achando das minhas ações, do que o que as pessoas, do que Deus fala de mim, do que o que as pessoas estão falando. Então, muitos falam, olha que absurdo, largou as pessoas. Eu tenho a consciência tranquila daquilo que eu fiz, da forma que eu fiz, de toda a atenção que eu dei a todo mundo, de todo o carinho, de toda a alegria que eu levei em momentos de tensão para todos eles. Quando vocês me viam, às vezes, sorrindo, uma foto alegre, era justamente não só para alegrar aqueles que muitas vezes estavam preocupados ou estavam mais fracos em fé mesmo, mas por perceber a mão de Deus cuidando de nós e em todo o tempo. Não é porque nós não estamos tristes com os acontecimentos, é impossível você ser um ser humano, um cristão de fato, e você não se entristecer com guerras, com mortes, não se entristecer com mentiras. Eu me entristeço sim, mas na mesma altura que eu me entristeço com isso, eu me alegro por confiar em Deus, por saber que Deus não perdeu o controle das coisas. E eu poderia nem vir falar isso para vocês, porque eu não estou aqui para me justificar, mas porque eu falo isso para vocês,
para que vocês sejam mais pacificadores, para que vocês tenham paz em seus corações, em suas mentes. Vocês precisam ser pacificadores. Aqueles pouquíssimos que talvez passaram por essa experiência e não enxergaram dessa forma, eu posso te garantir que é porque talvez não estavam olhando com os olhos de fé, estavam agindo por medo e não confiando verdadeiramente em Deus. Então muitas pessoas falam: Karina, como você é convertida há só 2 anos e meio e já tem essa força e vivencia tanta coisa, e Deus tem feito grandes coisas na sua vida de forma tão rápida, mesmo o diabo querendo me colocar para baixo, eu sigo tão confiante, porque eu tenho uma comunhão com Deus todos os dias. Eu oro, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro, eu confio, eu declaro, eu coloco em prática. E eu tô aqui para falar, não é para falar bem de mim, é para que você faça e que você alcance. Para aqueles que falam: ela fez caravana para ganhar dinheiro, saiba que eu não saí com R$1 da caravana. A caravana para mim é um propósito de vida, para levar pessoas a conhecerem a Terra Santa. Então o que eu deveria receber por ter feito a propaganda, tudo aquilo eu levei outras pessoas que não poderiam pagar, eu convidei pessoas para irem. Então, nem R$1 ficou para mim. Então, como é bom ter a consciência tranquila, meus amores. Vocês não sabem. Por isso que eu não me abalo realmente com nada que venham a falar de mim. Nada que venham a falar da minha vida pessoal. Eu sei aquilo que eu vivo. Eu sei o quão temente a Deus eu sou. E por ser temente a Deus, não há uma palavra sequer de mentira nos meus lábios. Não é para me exaltar. É porque eu creio nesse Deus que sonda o meu coração, que sonda as minhas intenções, que sonda as minhas palavras. Ele é justo também para mostrar e para levar à tona aqueles que estão mentindo, aqueles que estão sendo lobos em pele de cordeiro. A hora desses também vai chegar. A palavra diz que esses vão ser envergonhados. Então eu não me preocupo com o que falam, eu me preocupo com aquilo que eu sou perante